Olá, ouvintes do canal, sejam bem-vindos. Se inscrevam e deixem seu like, para que possamos trazer mais livros para vocês. Então, vamos à leitura. Prólogo. A névoa fria cobrir a estação como uma mortalha, e Iris Vinov pensou que não havia clima mais adequado. Ela mal enxergava o trem no crepúsculo, mas sentia seu gosto no ar do anoitecer. Metal, fumaça e carvão queimado, tudo entrelaçado por um vestígio de petricor. A plataforma de madeira sob seus pés era escorregadia, coberta de poças reluzentes de chuva e pilhas de folhas em decomposição. Quando Forrest parou a seu lado, Iris também parou, como um reflexo. Frequentemente supunham que os dois eram gêmeos, com seus olhos cor-de-mel bem afastados, cabelos castanhos e ondulados e a sarda espontilhando o nariz. Porém, Forrest era alto, e Iris, pequena. Ele tinha 5 anos a mais que ela e, pela primeira vez na vida, Iris desejou ser a mais velha. Não vou demorar muito, disse Forrest. Devo voltar em poucos meses. O irmão olhou a luz fraca, esperando que respondesse. Era o lusco-fusco, o momento entre a escuridão e a luz, quando as constelações começam a pontilhar o céu e as luzes da cidade piscavam em resposta. Iris sentia a expectativa, a expressão preocupada de Forrest e a luz dourada que iluminava as nuvens baixas, mas desviou o olhar, desesperada por distração. Desesperada por um momento para segurar as lágrimas antes que Forrest as visse. Havia uma soldada à sua direita, uma moça de uniforme perfeitamente engomado. Iris foi tomada por uma ideia inusitada. Uma ideia que devia ter transparecido em seu rosto, pois Forrest pigarreou. Eu deveria ir com você, disse ela, encontrando o olhar do irmão. Ainda há tempo. Posso me alistar, não, Iris, retrucou Forrest, seco. Você me prometeu 2 coisas, lembra? 2 promessas, feitas apenas um dia antes. Iris franziu a testa. Como poderia esquecer? Então repita-as para mim. Ela cruzou os braços para se proteger do frio do outono e da estranha cadência na voz de Forrest. Havia um toque de desespero que não ouvira dele até então, e calafrios percorreram seus braços sob o suéter fino. Cuide da mamãe, recitou ela, imitando um tom barítono, o que o fez sorrir. Continue estudando. Acredito que eu tenha dito mais do que um continue estudando, falou Forrest, cutucando o pé da irmã com a bota. Você é uma aluna brilhante, que não perdeu um dia de aula em anos. Isso é digno de prêmios, sabia? Tudo bem, concedeu Iris, o rosto ardendo e corando. Você disse. Prometa que aproveitará seu último ano na escola, e voltarei a tempo de vê-la se formar. Isso, respondeu Forrest, mas seu sorriso começou a murchar. Ele não sabia quando voltaria. Era uma promessa que não poderia cumprir, mesmo que continuasse agindo como se a guerra fosse acabar em meros meses. Uma guerra que mal tinha começado. E se fosse ouvir a canção? Pensou Iris, o coração tão pesado que doía ao bater contra as costelas. Se eu tivesse encontrado a deusa, em vez dele ele me permitiria partir assim. Ela abaixou o olhar para o peito de Forrest. O ponto em que o coração dele batia por baixo do uniforme verde azeitona. Uma bala poderia perfurá-lo em questão de segundos. Uma bala poderia impedi-lo de voltar para casa. Forrest, um assobio agudo lhe causou um sobressalto e a interrompeu. Era o último sinal de embarque, e foi seguido de um movimento apressado e repentino em direção aos vagões. Iris estremeceu novamente. Tome, disse Forrest, abaixando a bolsa de couro. Quero que você fique com isso. Iris viu o irmão abrir a fivela e tirar dali o sobretudo caramelo. Ele estendeu o casaco para ela, e arqueou a sobrancelha quando Iris não reagiu. Mas você vai precisar disso, argumentou ela. Vão me dar outro casaco. Imagino que alguma peça digna da guerra. Aceite, por favor, florzinha. Iris engoliu em seco e aceitou o sobretudo. Vestiu as mangas e apertou com força o cinto, envolvendo-se no tecido gasto.
Era grande demais para ela, mas reconfortante. Parecia uma armadura. Iris suspirou. Ele cheira a relojoaria, sabe? Murmurou. Forrest riu. E qual é, exatamente, o cheiro de uma relojoaria? Poeira, relógios de corda mal dada, óleo caro e aqueles instrumentinhos de metal que vocês usam para consertar todas as peças quebradas. Isso era apenas parcialmente verdade. O casaco também tinha um vestígio da lanchonete Revel, onde Iris e Forrest jantavam pelo menos 2 vezes por semana, enquanto a mãe trabalhava de garçonete. Cheirava ao parque na beira do rio, a musgo, pedras úmidas, longas caminhadas e a loção pós-barba de sândalo de Forrest, porque, por mais que ele quisesse, não conseguia deixar a barba crescer. Então deve ser boa companhia, disse ele, pendurando a bolsa no ombro. E agora você pode ocupar o armário inteiro. Iris sabia que Forrest estava tentando aliviar a tensão, mas, ao pensar no pequeno armário que dividiam no apartamento, ela sentiu apenas enjoo. Como se realmente fosse guardar as roupas do irmão em outro lugar enquanto ele estivesse ausente. Vou mesmo precisar dos seus cabides, porque, como você bem sabe, estou sempre a par das últimas tendências da moda, retrucou Iris, sarcástica, na esperança de que Forrest não ouvisse a tristeza em sua voz. Ele apenas sorriu. Estava na hora. Praticamente todos os soldados já haviam abandonado a plataforma, e o trem assobiava através da penumbra. Um nó fechou a garganta de Iris, e ela mordeu a bochecha quando Forrest a abraçou. Ela fechou os olhos, sentindo o uniforme de linho arranhar seu rosto, e conteve na boca, como se fossem a água, as palavras que queria dizer. Como você pode amar essa deusa mais do que a mim? Como pode me abandonar desse jeito? A mãe deles já expressara tais sentimentos, furiosa e magoada com Forrest por ele se alistar. Aster Vinhovo se recusara a ir à estação para se despedir, e Iris imaginava que ela estivesse em casa, chorando conforme se esvaía em negação. O trem começou a andar, se arrastando pelo trilho. Forrest se desvencilhou dos braços de Iris. Escreva para mim, sussurrou ela. Prometo. Ele recuou alguns passos, sustentando o olhar dela. Não havia medo nos olhos do irmão, apenas uma determinação sombria e febril. Finalmente, Forrest se virou e correu para embarcar. Iris o acompanhou com o olhar até vê-lo desaparecer dentro do vagão mais próximo. Ela ergueu a mão e acenou, mesmo com a visão embaçada pelas lágrimas, e continuou na plataforma muito depois do trem sumir névoa fora. A água da chuva encharcava seus sapatos. As luzes no alto piscavam e zumbiam como vespas. A multidão se dispersara, e Iris sentiu-se vazia, solitária, ao começar a caminhada de volta para casa. Com frio nas mãos, acomodou-as nos bolsos do casaco. Foi então que sentiu um papel farfalhando. Franziu a testa, supondo que fosse um embrulho de bala que Forrest esquecera ali, até pegá-lo e analisá-lo à luz fraca. Era um papelzinho dobrado de forma torta, com um relevo de palavras datilografadas. Iris não pôde deixar de sorrir, mesmo que o peito doesse. Ela leu: só para o caso de você não saber. Você, de longe, a melhor irmã que eu já tive. Estou muito orgulhoso de você. E logo voltarei para casa, Florzinha.